Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 22. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor e nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa no dia de hoje, tá bom? A partir do versículo 7, Lucas 22, a partir do versículo 7, vamos estar falando um pouquinho desse ensinamento. É tão profundo o ensinamento da palavra de Deus, é tão profundo o ensinamento da Páscoa para nossas vidas, e diante do tempo que nós temos, nós vamos estar então aqui meditando, conversando um pouquinho na palavra do Senhor sobre alguns significados, algumas coisas muito importantes para nossas vidas, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou estar lendo na versão da NVI, vai estar no telão. O versículo 7 e 8 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Vou pedir agora para colocar o versículo 13 em diante. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha lhe dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu-lhe graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou a ceia, tomou o cálice, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? O texto que nós lemos, ele é o texto da última ceia, o último momento de Jesus, podemos assim dizer, a última Páscoa que Jesus ele participa junto com os seus discípulos. Essa última ceia, ela também está relatada em Lucas 22 que nós lemos, Mateus 26, Marcos 14 e João 13. É um momento muito especial. Se você prestou atenção, no versículo 15, Jesus ele fala que ele desejou muito que chegasse esse momento. Jesus falou assim: desejei muito, ansiosamente comer essa última Páscoa com vocês antes de sofrer. O que era isso que estava acontecendo? O que era a Páscoa? Hoje nós temos às vezes um pensamento, até mesmo porque aprendemos tradicionalmente dos nossos familiares, ou até mesmo vemos somente pela televisão, ou somente aquilo que a gente ouve, mas às vezes a gente não se aprofunda ou não procura saber o que a Bíblia nos ensina a respeito da Páscoa. E a Páscoa, é verdade que ela tem a Páscoa dos judeus, que nós vamos entender aqui hoje, mas Jesus ele deixa para nós esse momento que ele desejou participar com o seu discípulo e ele ordenou para mim e para você. Todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, nós pudéssemos partilhar desse momento que podemos assim dizer, a Páscoa cristã. Tá bom? Vamos então entender um pouquinho da história. O que é a Páscoa dos judeus? Nós estamos aqui na escola bíblica dominical, aos domingos, estudando sobre o livro de Gênesis. E bem no capítulo que nós estamos estudando nesse momento, que é o capítulo 15, exatamente no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão e ele reforça aquilo que ele havia prometido a Abraão, de que dele ele faria uma grande nação. E antes de que tudo acontecesse, porque Deus é organizado, como o nosso pastor aqui falou hoje,
Às vezes está tudo bagunçado, mas Jesus ele vem para organizar, para tirar toda a bagunça. E nosso Deus que é organizado, ele já havia dito a Abraão que os seus descendentes, aquele descendente que eles ainda nem tinham, né, um dia eles iriam ser escravos em uma terra estrangeira, mas que um dia esse Deus de poder tiraria eles de lá, né, dando liberdade a eles novamente, trazendo eles de volta para a terra a qual Deus estava prometendo a Abraão, ali no capítulo 15. Aí você conhece a história, acredito que aqui todos já ouviram falar que na época ali de José, do Egito, na verdade, filho de Jacó, todos os descendentes de Abraão, os filhos de Israel, foram parar lá no Egito por providência divina, mas eles passaram esses 400 anos que foi predito a Abraão, e no meio desse período aconteceu exatamente como Deus havia dito, eles se tornaram escravos. E um local onde no início foi uma bênção para eles se tornou um lugar terrível. Se tornou um local de opressão. Se tornou um local onde eles, ao invés de estar ali apenas sendo abençoados, como foi no início, para a sua própria sobrevivência, agora eles estão vivendo sem identidade. Eles estão vivendo sob opressão, tendo que trabalhar forçadamente. Eles estavam sendo escravos. Só que Deus, você também conhece a história, levanta um homem chamado Moisés, e através desse homem Deus fala com o faraó, Deus envia pragas ao Egito por conta da dureza do coração de faraó, e então chega o momento da última praga. Nós não temos tempo aqui para falar de todas as pragas, mas a última praga foi uma praga terrível. E foi exatamente essa última praga que foi o ápice para faraó e todo o Egito falar assim: que esse povo saia do nosso meio e que leve tudo com ele, que nós não queremos nunca mais ver. Que praga foi essa? Deus demonstrando o seu poder e o seu juízo sobre aquele povo egípcio que havia escravizado Israel durante tantos anos. Deus falou que iria levar, ou seja, que o anjo da morte iria passar sobre a casa dos egípcios e iria matar todos os primogênitos do Egito, desde o homem até o animal. E esse dia chegou, e isso aconteceu. Deus trouxe esse juízo sobre os egípcios, mas só que Deus poupou a casa dos israelitas. E é aqui nesse momento, é aqui nesse dia, onde acontece o êxodo, é onde acontece a saída de Israel desse período de escravidão que eles estavam vivendo. E é nesse dia, nesse exato dia, em que Deus estabelece, institui a Páscoa dos judeus. Deus falou assim para o povo de Israel. Deus falou assim: olha, vocês devem se preparar porque vocês vão sair rápido, vocês vão sair a qualquer momento. Então, não tem tempo de botar fermento no pão, vocês vão comer um pão sem fermento. E eles prepararam ali um pão sem fermento. Eles prepararam ervas amargas para poder lembrar de todos os anos sofridos que eles viveram ali como escravos. Também faz parte desse momento que Deus estava instituindo. Mas muito mais importante do que essas figuras que Deus estava fazendo para poder ficar na memória deles, Deus mandou que cada família sacrificasse um cordeiro e que pegasse esse cordeiro, assasse, comesse ele em família. Mas principal, Deus falou: pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais da porta aonde vocês moram. Parece coisa que se a gente explica para alguém que não tem fé, que não acredita em Deus, parece coisas estranhas, mas nós que somos alvo da graça de Deus, nós que entendemos o plano de salvação, nós conseguimos ver Deus agindo com a sua graça, mostrando a sua misericórdia, não somente para os judeus naquele momento específico, mas que essa graça também nos alcançou aqui hoje. E Deus falou assim: olha, passa
o sangue do cordeiro nas portas. E quando o anjo da morte vier, o anjo destruidor, como algumas versões dizem, quando ele passar sobre a terra do Egito, e ele vê o sangue na porta, ele vai poupar a sua casa, ele não vai entrar na sua casa, ele não vai matar o seu filho primogênito, mas ele vai fazer isso aos egípcios como juízo divino. Deus instituiu. Aí se você for comigo, vou pedir a ajuda do Léo, lá para o capítulo 12, né? Deus institui em Êxodo capítulo 12, é onde o momento onde Deus institui essa ceia, essa Páscoa, a Páscoa dos judeus. E o que acontece ali? Qual que era o motivo? Eu acho muito interessante, é o motivo pelo qual o Senhor, ele institui a Páscoa. Isso eu acho extraordinário. Por favor, Léo, coloca no versículo 26, e nós vamos ler o 26 e 27. Tem um motivo por qual Deus institui a Páscoa. Sabe por quê? Porque Deus queria que isso ficasse registrado na memória dos judeus, para que eles nunca se esquecessem desse dia. Deus conhece a fragilidade humana, e você sabe disso, que nós temos facilidade em nos esquecer das coisas. Às vezes nós nos esquecemos de coisas que passaram na nossa própria vida, aí a gente tem que forçar um pouquinho e falar assim, é verdade, eu passei sobre isso. Até as coisas que Deus fez na nossa vida, às vezes nós esquecemos. Só que Deus instituiu uma festa, um memorial, para que eles nunca viessem a se esquecer. E está escrito ali, sabe para quê? Quando os seus filhos perguntarem, que cerimônia significa para vocês? Responderam, é o sacrifício. Olha só, quando os filhos dos israelitas, que criança não sabe de nada que está acontecendo, se você não explicar para ela. Aí ele está dizendo, quando os filhos de vocês perguntarem, o que é isso? Que sacrifício é esse? Que festa é essa que está acontecendo? Aí vocês falem para eles, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus instituiu a Páscoa, para que os judeus nunca se esquecessem do dia em que o anjo da morte passou sobre a casa deles e não entrou, porque havia o sangue daquele cordeiro, havia obediência naqueles que receberam essa ordenança do Senhor, e eles nunca deveriam se esquecer. Por isso que Páscoa, a palavra Páscoa, né, traduzida, né, eu tenho um professor de hebraico, você está dando até medo de tentar falar em hebraico, não vou fazer isso, mas a palavra em hebraico é Pessah, que significa passagem. Justamente esse momento em que o anjo passa por cima da casa dos israelitas, mas não entra. Não, o juízo divino não vem sobre ele, mas vem sobre os egípcios. Amém, meus irmãos? Estão entendendo comigo até aqui? Aleluia. E como era, eu já expliquei, mas olha só que interessante, né? Os judeus, eles celebram essa Páscoa até o dia de hoje. Nós não somos judeus, eu não sei se aqui tem algum judeu, se tiver não tem problema. Nós não somos judeus, e os judeus, eles comemoram da forma como foi ensinado até o dia de hoje, com algumas diferenças, porque da tradição que eles têm, mas na sua grande maioria desse exato mesmo modo que aqui está dizendo. Eles se assentam à mesa, eles se reúnem em família, eles bebem o vinho, eles têm os pães asmos, eles fazem uma semana de preparação sem fermento, tudo aquilo. E é uma semana, a gente comemora a Páscoa num dia, a gente tem esse costume ocidental, né, que vem da tradição cristã, que nós só comemoramos a Páscoa no domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas a Páscoa dos judeus era uma comemoração que durava 7 dias. O próprio texto que nós lemos, percebe você que era o dia do sacrifício da Páscoa e, se eu não me engano, era uma quinta-feira.
Era um dia antes da crucificação de Jesus. Jesus morreu no outro dia e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Então percebe que bem no meio da Páscoa foi o momento onde o Senhor se reuniu com seus discípulos e foi o momento em que ele instituiu a ceia do Senhor que nós participamos até o dia de hoje. Amém? Mas e eu e você? Talvez você se pergunte assim, mas irmão Eliseu, você então falou que isso está na Bíblia. Nós devemos fazer dessa mesma forma? Não. Nós não devemos fazer como os judeus porque nós não somos judeus. Isso aqui serve para eles lembrar e eles podem fazer isso, devem até o dia de hoje. Porque um dia eles foram escravos no Egito e eles não são mais escravos no Egito. Mas o nosso Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele institui a nossa Páscoa. Ele institui uma ordenança, uma liturgia a qual nós deveríamos observar e fazemos isso até o dia de hoje, que é a ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia, outros chamam de Ceia do Senhor. Inclusive na nossa igreja vai ser na semana que vem, onde nós iremos aqui pegar o pão, onde nós iremos aqui pegar o suco da uva, onde nós iremos aqui mais uma vez, com comunhão uns com os outros, lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, anunciar a morte dele, né? Como está lá como Paulo falou, até que ele venha nós devemos fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, versículo 1, ali só para que a gente possa entender, toda a lei, todo o Antigo Testamento, a antiga aliança, né, que nós temos na Bíblia, a própria palavra do Senhor fala que ela era apenas, olha o que está escrito, uma sombra dos benefícios que virão. Percebe que, apesar do judeu levar tão a sério esse momento da Páscoa e comemorar até o dia de hoje, tudo bem, porque aconteceu com eles, mas tudo, inclusive a Páscoa, tudo que havia na lei, tudo que havia no Antigo Testamento, serviu de alguma forma para nos ensinar hoje, aleluia, o principal motivo de Jesus ter vindo na terra, para nos levar ao principal assunto que a palavra de Deus revelada nos traz, que é a salvação das nossas almas. Jesus, quando ele está aqui na terra, muitos não entendem o que ele veio fazer, muitos não entendem qual que era a sua real missão, mas ele mesmo fala, eu vim salvar e resgatar o que se havia perdido. Então, eu sempre gosto de explicar essa questão da sombra com a figura da mão, né? Eu tenho aqui a luz que está aqui em cima e eu faço assim, e ali no púlpito está a sombra da minha mão. Eu consigo olhar para a sombra da minha mão e ver que é uma mão, mas eu não consigo ver se essa sombra se tem uma aliança, eu não consigo ver se a unha está limpa, se está pintada, eu não consigo ver, eu só consigo ver como uma sombra. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sem a personificação da palavra viva que é Jesus, nós não conseguimos entender algumas coisas. Por exemplo, nós olhamos para o Antigo Testamento e não conseguimos entender por que Deus exigiu sacrifícios de animais. Nós olhamos para o Antigo Testamento, não conseguimos entender por que desse fato que acabamos de narrar, onde precisava o sangue estar na porta para que o anjo passasse por cima e não entrasse. Nós apenas sabemos porque está relatado, mas tudo isso era como uma sombra para nós. Mas um dia João escreveu que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. A própria palavra de Deus, o próprio Deus, ele veio aqui, e agora tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que era até às vezes um enigma, tudo aquilo que era uma figura, um símbolo que apontava para aquele momento, estava acontecendo no texto que nós lemos aqui em Lucas 22. E nós já sabemos o que aconteceu, nós temos a revelação de que Jesus ele veio para nos resgatar. Aleluia. E
Pensa comigo. O povo de Israel, ele era escravo do Egito. Eles ficaram escravos de Faraó, eles ficaram escravos e precisou de uma ação poderosa, uma intervenção divina. Precisou de Deus entrar na história para poder libertar aquele povo daquela escravidão, a ponto de ele falar assim: olha, eu tirei vocês de lá, vocês são meu povo, ok? Voltando lá para o povo de Israel. E com nós, será que isso não aconteceu também? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus, lá em João 8:34, Jesus ele fala que nós também éramos escravos. Mas calma aí, irmão Eliseu. Eu nunca fui escravo de ninguém, eu nunca tive que trabalhar para ninguém forçadamente. O que você está falando que eu era escravo? Nós éramos escravos do pecado. Infelizmente, muitas pessoas ainda são escravos do pecado. Olha o que Jesus falou. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo, ainda em Romanos 6:20, ele ainda reforça isso mais uma vez, dizendo que nós éramos escravos do pecado. E vamos ler o que está no versículo. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Pode seguir, por favor. Então, 22. Que fruto, perdão, 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Percebe que algo aconteceu extraordinário para poder libertar o povo de Israel do Egito. Foi a ação divina, foi o poder de Deus. Comigo que você não foi diferente. João 3,16, você conhece de cor, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho. E esse enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida para com Deus, isso nos traz libertação. Isso nos traz, nos torna livres. Livres de quê? Livres do pecado. Quantos aqui são livres do pecado? Aleluia. E Jesus, isso, irmãos, é a mensagem central do Evangelho. De tudo, eu conversava com algumas pessoas esse final de semana, e a Bíblia ela é tão maravilhosa. Nós temos tantas doutrinas bíblicas para poder discorrer, conversar, debater até, né? Mas de tudo que nós temos na palavra de Deus, toda ela se resume a um plano de salvação, aleluia, que a Santíssima Trindade elaborou, executou, aleluia, e Ele nos resgatou da escravidão do pecado. Como foi lá no Egito, como foi na saída do Egito, onde Deus instituiu um memorial, e os judeus lembram até hoje, o Senhor também instituiu um memorial para mim e para você. O texto que nós lemos é o exato momento da última ceia, onde Jesus fez diferente das outras Páscoas judaicas. Jesus, ele coloca algumas coisas que não tinha, tipo assim, eu imagino os discípulos de Jesus, que eram judeus, que estavam acostumados desde sempre passar aquele momento em família, agora passando com o seu mestre Jesus, só que aquele momento algo mudou. Jesus vira para eles e fala assim: olha, vem cá, eu vou explicar para vocês agora como que é de verdade. Jesus pega o pão, Jesus parte o pão, e ele fala assim: esse pão aqui, ele é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Jesus pega o cálice, e Jesus ele reparte aquele cálice, ele fala assim: esse cálice aqui, esse aqui é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso, bebam dele. Façam isso em memória de mim.
É verdade que Jesus não deu muito detalhe. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele é quem explica isso melhor para a gente. Está lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23 em diante, onde Paulo fala aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus. Ele fala assim: olha, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo tomado do cálice, partiu. Aí você sabe ali o texto, onde Paulo explica detalhadamente que a ceia do Senhor era algo que o Senhor instituiu para nós, para que nós fizéssemos até que Ele vem. Aí, na minha vida de tentar entender a palavra do Senhor, eu pude entender que o Senhor fez isso também por causa da memória humana. Sabia? Apesar de que nós temos o Espírito Santo que nos faz, não deixa esquecer, mas quem sabe isso foi para que eu e você tivéssemos a atenção voltada para aquilo que realmente importa. Para que eu e você nunca viéssemos a nos esquecer do que te tirou da escravidão do pecado. Não foi o fato de Jesus ressuscitar. Sabia disso? Nós falamos assim: o que é Páscoa? Uma resposta muito simples nossa, que também é verdadeira, mas é muito simples, é falar assim: a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Tem verdade nisso? Tem verdade nisso, mas ela não é a verdade completa. A Páscoa não é a ressurreição de Jesus. A Páscoa que Ele instituiu para mim e para você, o memorial, para que nós não venhamos a nos esquecer, é que Ele entregou a sua vida por mim e por você. E é interessante que Jesus não fez um memorial para falar assim: olha, vocês vão se reunir e vão lembrar da minha ressurreição. Já parou para pensar isso? Jesus, ele não instituiu uma cerimônia para lembrar da ressurreição. Ele instituiu uma cerimônia que nós fazemos constantemente. Algumas igrejas fazem todo mês, algumas no início da igreja primitiva era feita toda a reunião. Toda vez que eles se reuniam, eles partiam o pão e partiam o pão, eles tomavam o vinho, o suco da uva. Eles estavam ali anunciando a morte de Jesus, eles estavam lembrando aquilo que os tirou da escravidão do pecado. Eu costumo dizer que para ressuscitar, somente tendo muito poder e sendo dono do poder, Jesus ele iria ressuscitar porque ele era Deus. Ele se entregou, a morte não tinha poder nenhum sobre ele. E isso nós acreditamos, nós sabemos. Agora, morrer, se entregar, isso ele só fez porque ele é um Deus de amor. Isso ele só fez porque ele foi obediente ao plano de salvação que ele mesmo participou. Apocalipse vai dizer que esse plano ele estava traçado. Alguns pensam que isso foi o plano B de Deus, que deu errado lá no Éden. Não, mas a Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus nunca foi pego de surpresa, a Trindade nunca foi pego de surpresa. Isso já estava planejado para mim e para a tua vida. Jesus, ele é o nosso Cordeiro pascal. Aleluia. Que nessa noite de Páscoa nós possamos entender que nós fomos livres do pecado. Nós éramos escravos. E quando eu falo éramos, eu falo para pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, que creram em Jesus como seu suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada. Quando você crê que a cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo é suficiente, sabe o que acontece? O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. É como aquele sangue na porta, nos umbrais da porta dos egípcios, e a morte não pôde entrar ali, o anjo da morte não pôde acessar aquela casa. Sabe por quê? Porque tinha uma marca de um compromisso, de uma aliança. E quando você crê na suficiência de Jesus, quando você é purificado com o sangue de Jesus, aleluia, você é livre dessa morte eterna. Amém? Você crê assim? Você crê que Jesus ele pagou a sua dívida na cruz do Calvário?
é comum na nossa caminhada cristã, principalmente eu que sou que venho da Assembleia, é muito comum a gente ver pessoas ainda hoje tentando de alguma forma fazer coisas para Deus para que possa pagar a sua dívida, mas não é você que faz isso. Jesus, ele já pagou a sua dívida. Eu quero concluir essa mensagem que nós possamos, nessa noite de Páscoa, termos em nossos corações a certeza de que Jesus, o sangue dele é suficiente para nos libertar do pecado, para nos livrar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que acham assim, mas eu nunca vou conseguir parar de fazer isso. Tem pessoas que vivem no pecado e ele fala assim, não, mas isso é impossível de eu parar, é impossível de eu abandonar. Não, não é impossível. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E que você e eu possamos nessa noite entender, nunca mais voltar para a escravidão do pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você fique com essa mensagem nessa noite e que o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais no seu coração. Quando te perguntar qual o significado da Páscoa, você fala assim, os judeus eu já sei, mas para mim foi que Jesus ele me libertou da escravidão do pecado. Ele é tão poderoso que no domingo de Páscoa, na quinta de Páscoa ele instituiu a ceia, mas no domingo de Páscoa, na sexta ele morreu, mas no domingo ele ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para ele mostrar para a humanidade que ele sim tem esse poder de perdoar o meu e o seu pecado. Como é que nós receberemos perdão de um sacrifício que morreu e não, Imagina a gente indo lá no túmulo, tendo que fazer as peças, assim como todas as outras religiões. Seria mais uma religião, seria mais um... Não, mas Jesus ele não é uma religião. Ele é o próprio caminho, Ele é o único caminho. Ele é o único que pode nos restaurar em Deus e que você fique com essa palavra em nome de Jesus.